Olá, espero que estejam todos bem. Vamos seguindo aqui então com a nossa aula de número 7, onde a gente vai começar agora a falar da cinemática dos fluidos, né? Então essa aula, o objetivo dela é fazer uma introdução à cinemática dos fluidos. E o que é a cinemática dos fluidos? É um ramo da mecânica dos fluidos que estuda o comportamento de um fluido, então eu posso ter um líquido e um gás em movimento. Para falar disso, a gente começa introduzindo o conceito de vazão volumétrica. Em hidráulica ou mecânica dos fluidos, define-se vazão como uma relação entre o volume e um tempo transcorrido. A vazão pode ser determinada a partir do escoamento de um fluido através de uma determinada seção transversal de um conduto livre. Quando eu falo conduto livre, eu estou falando de canais, rios ou tubulações abertas, ou de um conduto também chamado de forçado, que vai ser a minha tubulação, seja ela com pressão positiva ou ainda com pressão negativa. Isso significa que a vazão representa a rapidez com a qual aquele volume de fluido escoa. As unidades usualmente utilizadas são metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, litros por hora ou litros por segundo. Bom, então tá aqui, né? A vazão vai ser a razão entre o volume do fluido escoado em um determinado intervalo de tempo, unidade de metros cúbicos por hora. Então considere aqui, né, eu tenho esse recipiente aqui, vamos supor que é um balde. Esse balde tem 10 litros. 10 litros, tá? E esse balde de 10 litros está sendo abastecido, enchido por essa torneira a uma determinada taxa. Qual é a taxa? Não sei, vamos medir o tempo, vamos calcular o tempo que leva para encher esse balde. Então eu pego, abro a torneira e inicio o cronômetro, começo a contar. Esse balde ele leva 1 hora, vamos fazer uma conta fácil aqui, né? 1 hora para encher. Meu Deus, que é bem pouca água, né? Então, vamos supor que esse balde é um pouco maior, né, para levar 1 hora, que tem 1 metro cúbico. Então, se ele tem 1 metro cúbico a ser enchido e ele leva 1 hora, a taxa é 1 metro cúbico por hora. Então, a vazão é isso. Um volume num determinado intervalo de tempo. A gente pode analisar a vazão também de uma outra forma, trazendo o conceito da velocidade aqui agora. Por quê? Porque suponha que eu pegue aqui e trabalhe o seguinte, aquela porção de fluido, tá? Eu trouxe aqui ela, e aquela porção de fluido ela representa um volume. Aqui perceba que eu tenho um cilindro. Qual que é o volume de um cilindro? As 3 dimensões dele. É a área da base vezes a distância, que ele está chamando de S aqui. Então eu abro, substituo, ao invés de ter volume, eu tenho área vezes a distância percorrida, aqui o S. Mas S, distância por tempo, é velocidade. Então a vazão também pode ser calculada como a área vezes a velocidade, que vai aparecer aqui. Essa velocidade é uma velocidade média, tá? Então a gente considera nesse caso um escoamento uniforme. E aí eu posso calcular sem prejuízos a área. Então perceba que a unidade continua a mesma, porque a velocidade é em metros por segundo e a área em metros quadrados. Então vai resultar em metros cúbicos por segundo ou por hora. Vale ressaltar que eu consigo também determinar a velocidade, né, a partir da vazão. Eu obtendo a área e tendo a vazão, eu consigo encontrar a velocidade, tá? E lembrando, vale ressaltar aqui que aquela história, né, que a gente viu anteriormente, utilizando a lei de Pascal, não tem nada a ver com a vazão aqui, são coisas diferentes, tá? Perceba que a vazão não depende da pressão. Essa vazão que eu estou comentando com vocês aqui, na literatura ela aparece com o nome de vazão volumétrica, ou seja, a vazão de volume, medida em metros cúbicos, né? Metros cúbicos representa a unidade de volume e a unidade de tempo. Como eu falei, o método mais experimental, mais trivial, um exemplo clássico para medir a vazão,
é a realização do cálculo a partir do enchimento completo de um reservatório, através da água que escoa por uma torneira aberta, como na figura. Considere que ao mesmo tempo em que a torneira é aberta, um cronômetro é acionado. Supondo que o cronômetro foi desligado assim que o balde ficou completamente cheio, marcando um tempo t conhecido, uma vez que o volume do balde V e o tempo t, eu consigo encontrar a vazão volumétrica. Então a vazão é o que? A taxa de enchimento, a taxa de transporte, a taxa de deslocamento do meu fluido. Aqui já comentei com vocês a relação onde eu tenho e consigo aplicar velocidade vezes a área. Velocidade vai ser sempre a velocidade uniforme ali resultante. Algumas relações importantes aqui, pessoal, que vale a pena a gente ressaltar é a questão que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 hora equivale a 3.600 segundos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Tá? E lembrando, para quem não lembra, o cálculo da área de uma seção transversal circular, π vezes d ao quadrado por 4. Né? Por quê? Para quem não lembra, o diâmetro, né, é 2 vezes o raio. A área da seção circular, aqui, geralmente a gente conhece por π vezes r ao quadrado. Bom, o r aqui é o diâmetro dividido por 2, então fica π vezes diâmetro por 2 ao quadrado. Por isso fica π vezes d ao quadrado sobre 4. Tá? Então, só explicando aqui para quem não pegou o macete. Além da vazão volumétrica, eu posso calcular tanto a vazão em massa quanto a vazão em peso. Né? Só que ao invés de eu utilizar por base um volume, eu utilizo uma quantidade de massa por tempo e uma quantidade de peso por tempo. Então, a vazão em massa é caracterizada pela massa do fluido que escoa em um determinado intervalo de tempo. Então, é massa por tempo. Tá? Como a gente já definiu anteriormente, já é conhecido que a massa específica, o ρ, é massa dividido por um determinado volume. Portanto, a massa pode ser reescrita dessa forma. Massa é igual a ρ vezes o volume. Portanto, a vazão em massa pode ser ρ vezes volume dividido por tempo. Volume por tempo nada mais é do que a vazão volumétrica. Então, a vazão em massa é igual à massa específica daquele fluido vezes a vazão volumétrica. Eu ainda posso abrir isso em função de velocidade. E aí eu tenho que a vazão em massa vai ser a massa específica do fluido vezes a velocidade vezes a área da seção transversal. A unidade de medida disso, massa por tempo, vai ser quilo por segundo ou quilos por hora. A mesma analogia é feita quando eu quero trabalhar a vazão em peso. A vazão em peso. Bom, o peso nada mais é do que a massa vezes a aceleração da gravidade, correto? Então, a vazão em peso, aqui ele utilizou o W, eu utilizo o G aqui para gente, o G maiúsculo. A vazão em peso caracteriza-se pelo peso do fluido que escoa em um determinado intervalo de tempo. Assim eu tenho que a vazão em peso é igual ao peso dividido por tempo. O peso nada mais é do que a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa nada mais é do que o peso específico vezes o volume. Portanto, o peso fica massa específica vezes o volume vezes a gravidade. Ou seja, a vazão em peso é o peso específico vezes a aceleração da gravidade. Né? Porque aqui massa específica vezes a gravidade ao peso específico. Isso tudo eu estou passando aqui porque a gente já conhece esses conceitos, né, pessoal, lá da lista 1. Eu também posso calcular a vazão em peso em função da velocidade. Então fica o peso específico do fluido vezes a vezes a velocidade vezes a área da seção transversal. Unidade de medida, eu estou trabalhando com peso. Newton por segundo ou Newton por hora. Bom, seguindo aqui, então, a gente vai já aplicar esse conceito, né, para
fixar aí com vocês, tá? Então deixa eu pegar aqui a caneta. A famosa canetinha. Vamos pegar na cor preta aqui. Opa. Tá, seguinte, vamos lá. Ele pede para calcular o tempo que levará para encher um tambor de 214 litros. Tá? Então aqui, ó, vou até usar desenho aquele. Aí você pode me perguntar, professor, mas da onde vem esse 214 litros? Certo? Essa é a unidade de medida daqueles tambores grandes que a gente encontra nas indústrias para transporte de óleo, ou nos filmes a gente sempre vê o pessoal se escondendo atrás desses tambores e tudo mais, tá? Mas é um tambor, como é um padrão americano, ele não fica um número redondo, né? Mas enfim, tá aí, 214 litros, ele pede para saber quanto tempo levará para encher. Então, ou seja, eu tenho aqui um tubo, né, abastecendo aqui esse tambor, né? E o que ele fornece para a gente? A velocidade de escoamento do líquido, né? Então eu vou ter aqui a velocidade 0,3 metros por segundo. E o diâmetro do tubo aqui, 30 milímetros. Beleza. Bom, a gente tem duas equações, né? Vazão, volume pelo intervalo de tempo, e vazão, velocidade vezes a área. Ele quer o tempo. Eu tenho o volume, então eu vou calcular aqui a minha vazão. Então eu vou primeiro usar essa equação, porque eu tenho a velocidade e eu consigo descobrir a área aqui com o diâmetro, né? Então, vazão vai ser velocidade vezes a área. Então, vazão vai ser velocidade 0,3 metros por segundo vezes a área. A área fica π vezes o diâmetro 30 milímetros. Então fica 0,03 ao quadrado dividido por 4, certo? Aqui vai ficar metro quadrado. Então a vazão vai ficar medida em metros cúbicos. Então fica 0,03 ao quadrado dividido por 4 vezes π vezes 0,3, certo? Então fica 2,12 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Essa é a minha vazão. Agora ele quer o tempo, né? Então, o que acontece aqui? O volume que ele deu para a gente está em litros, tá? Então vamos lembrar daquela medida, ou seja, 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então, se eu tenho aqui 2,10 a menos 4, né, eu vou multiplicar por 1000 aqui para dar em litros esse resultado. Então, a minha vazão vai ser 0,212 litros por segundo. Tá? Então, fiz esse ajuste aí para ficar mais fácil. Aí agora eu venho aqui e calculo, né? Vazão é volume por tempo. Eu quero o tempo, então o tempo vai ser volume por vazão. Tá? O volume 214 litros dividido pela vazão 0,212 litros por segundo. Vai sobrar o segundo do tempo, então fica 214 dividido pela resposta aqui, vai dar 1009 segundos. Dividido por 60, vai dar algo em torno de 16,8 minutos, tá? Ó, tá aí a resolução também, a Lili arredondou, né? Por isso que deu um pouquinho diferente, mas tá aí a resolução também bonitinho para vocês. Vamos fazer mais um. Aqui ele pede para calcular o diâmetro da tubulação, sabendo que pela mesma escoa água uma velocidade de 6 metros por segundo.
6 metros por segundo. O volume do tanque é 12 mil litros, então dá 12 metros cúbicos. E o tempo, meu senhor, 1 hora mais 5 minutos mais 49 segundos. Vamos já transformar. Vou transformar tudo para segundo, então fica 3.600 mais 300 mais 49. Então, 3.600 mais 300 mais 49, 3.949 segundos de tempo. Calcule, ele quer o diâmetro. Qual que é o diâmetro da tubulação? Então, tem o tempo, tem o volume. Então, aqui eu consigo calcular volume por tempo. 12, depois 12 metros cúbicos por 3.949 segundos. Então, 12 dividido por 3.949 vai dar uma vazão aqui de 3,04 metros cúbicos por segundo. Aí eu tenho que aqui é igual a V vezes o A. Né? Ele quer o diâmetro da tubulação. Então a área vai ser a vazão dividida pela velocidade. O que é a área? Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, igual aqui, dividido pela velocidade. Então, o diâmetro vai ser a raiz de 4Q dividido por π vezes V, certo? Esse vai ser o diâmetro aí. Raiz de 4 vezes a vazão. Opa, aqui faltou vezes 10 a menos 3. Para deixar tudo em metro. Então, 3,04 vezes 10 a menos 3. Dividido por π vezes a velocidade, 6 metros por segundo. 6 metros por segundo, aqui metro cúbico por segundo, o 4 da equação e o π. Então vamos lá, isso aqui vezes 4 dividido por π dividido por 6 raiz quadrada. Acho que eu fiz alguma coisa errada. A minha conta aqui deu 0,035 metros. Mas, se eu não me engano, era para dar 25,4 milímetros. Então, eu fiz alguma conta errada aqui. Vamos ver. 1 hora 3.600 segundos. Cada minuto tem aqui, né? Vamos para a resposta? Só para matar a charada aqui que eu fiz de errado. Aqui foi na calculadora, né? 0,0303. É que aqui eu acabei usando, acho, todas as casas decimais, por isso que deu diferença, tá? Mas, aqui, ó. A conta tá, a ideia, a lógica que eu segui tá certa. 0,00303 e cheguei num diâmetro 25,4 milímetros, que é equivalente a 1 polegada, tá? Além disso, vocês têm os exercícios propostos aqui, tá? Como eu digo, esses são exercícios extras. Eu sugiro que vocês sempre comecem pelas listas sugeridas. Nessa parte 2 da disciplina, que eu chamo, vocês têm 2 listas, mas eu chamo de lista 2A e 2B, que vão tratar dos conteúdos agora das próximas aulas, tá?